Olá, pessoal. A dica de hoje do curso CEAP em Direito Constitucional é a distinção entre interpretação conforme a Constituição e declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Qual a diferença entre esses dois conceitos, entre essas duas técnicas de interpretação constitucional e de controle de constitucionalidade? Elas têm um ponto em comum, né? O ponto em comum entre elas é que não há redução de texto, ou seja, o texto da norma que sofre essas técnicas continua rigorosamente igual ao que ele era antes. Não há supressão de uma linha, de um parágrafo, de um artigo ou mesmo de uma expressão. Repito, ao se aplicar ambas as técnicas, o texto fica rigorosamente igual ao que era antes. Esse é o ponto em comum. E qual o ponto de distinção? É o que se declara inconstitucional. Na interpretação conforme a Constituição, lembrem-se, interpretação conforme a Constituição pressupõe norma plurissignificativa. O que é uma norma plurissignificativa? É uma norma que comporta mais de uma interpretação razoável. E na interpretação conforme, uma interpretação, normalmente a mais óbvia, é aquela que é inconstitucional e o intérprete, no esforço para salvar a norma, descobre outra interpretação que seja não só compatível com o texto da norma interpretada, como também compatível com a Constituição. Então, em síntese, na interpretação conforme, o que o tribunal faz é afastar uma interpretação da norma que seja inconstitucional. Já na declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, o que o tribunal faz é declarar inconstitucional uma incidência e não uma interpretação. O que é uma incidência? É a aplicação da norma a uma situação específica. Por exemplo, a um grupo de pessoas específico. Exemplos. Exemplos, inclusive, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Caso do aborto de feto anencéfalo. O que disse o Supremo? A antecipação do parto de feto anencéfalo não caracteriza crime de aborto. Por quê? Porque a interpretação que considera a antecipação do parto de feto anencéfalo crime, viola a dignidade e a integridade física da mulher e também a sua autonomia. Então, como a interpretação do Código Penal, que considera crime de aborto a antecipação do parto de um feto anencéfalo, viola direitos fundamentais da mulher, essa é uma interpretação inconstitucional. Então, o que o Supremo fez? Fez uma interpretação do dispositivo que criminaliza o aborto, de forma a considerar que ele não incide na antecipação do parto de feto anencéfalo. Uma outra situação se dá, houve no exemplo, em que o Supremo, diante de uma norma da Lei Complementar 75, a Lei Geral e a Lei Orgânica do Ministério Público, que dizia, os membros do MP poderão ter atividade político-partidária. O que interpretou essa norma? Como o Supremo interpretou essa norma? A incidência dessa norma aos membros ativos do MP seria inconstitucional, porque o membro ativo do MP não pode ter atividade político-partidária sob pena de colocar em risco a sua independência funcional. Mas a sua incidência aos membros inativos, como eles não estão mais no exercício da função, não é inconstitucional, não tem problema nenhum. Então, vejam, a aplicação da norma a um grupo específico de destinatários, os membros ativos do MP é inconstitucional. Então, disse o Supremo, a incidência dessa norma aos membros ativos é inconstitucional. Por isso, a hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Ok? Então, em síntese, essa é a diferença entre interpretação conforme a Constituição e
declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Ok? É isso. Muito obrigado.